Bom dia, tudo bom? Eu sou a Ana. Hoje a gente está no dia de leitura número 128 e eu vou ler para você, Segunda Crônicas 22, 23 e 24. Então pega o seu cafezinho, não liguei a TV, não botei brinco, não botei anel, não botei colar. Tudo bem, né, gente? Não é sobre bijuteria esse canal, mas eu tô com a blusinha da minha amiga da PA Closet. Eu tenho uma laranja igual a essa, caneladinha assim. Paloma aqui, deu. Então, ó, saúde. Pega seu gato. Ai, não. Ah, tá aqui. Achei que eu tinha esquecido meu óculos. Tá uma beleza hoje. Vamos lá. Paloma 22. Segunda Crônicas 22. O título é Acasias reina e é morto por Jeú. E os moradores de Jerusalém fizeram rei a Acasias, seu filho mais moço, em seu lugar, porque a tropa que viera com os arábios ao arraial tinha morto a todos os mais velhos. E assim reinou Acasias, filho de Jeorão, rei de Judá. Era da idade de 42 anos quando começou a reinar e reinou 1 ano em Jerusalém. E era o nome de sua mãe Atalia, filha de Onri. Também este andou nos caminhos da casa de Acabe, porque sua mãe era sua conselheira para obrar impiamente. E fez o que era mal aos olhos do Senhor, como a casa de Acabe, porque eles eram seus conselheiros depois da morte de seu pai para sua perdição. Também andou no seu conselho e foi-se com Jorão, filho de Acabe, rei de Israel, a peleja contra Azael, rei da Síria, junto a Ramote e Gileade. E os sírios feriram a Jorão. Tornou a curar-se em Jizreel das feridas que se lhe deram junto a Ramá, pelejando contra Azael, rei da Síria. E Azarias, filho de Jeorão, rei de Judá, desceu para ver a Jorão, filho de Acabe, em Jizreel, porque estava doente. Veio, pois, de Deus o abatimento de Acasias para que viesse a Jorão, porque vindo ele, saiu com Jorão contra Jeú, filho de Ninsi, a quem o Senhor tinha ungido para desarraigar a casa de Acabe. E sucedeu que, executando Jeú juízo contra a casa de Acabe, achou os príncipes de Judá e os filhos dos irmãos de Acasias que serviam a Acasias e os matou. Depois buscou a Acasias, porque se tinha escondido em Samaria, e o alcançaram e o trouxeram a Jeú e o mataram e o sepultaram, porque disseram: o filho é de Josafá, que buscou ao Senhor com todo o seu coração. E não tinha já a casa de Acasias ninguém que tivesse força para o reino. Agora um título: Atalia manda matar a família real, mas Joás escapa. Vendo, pois, Atalia, mãe de Acasias, que seu filho era morto, levantou-se e destruiu toda a semente real da casa de Judá. Porém, Jeozabeate, filha do rei, tomou a Joás, filho de Acasias, e tirou-o dentre os filhos do rei, a quem matavam, e o pôs com a sua ama na câmara dos leitos. Assim, Jeossabeate, filha do rei Jeorão, mulher do sacerdote Jeoiada, porque era irmã de Acasias, o escondeu de diante de Atalaia, de modo que o não matou. E esteve com eles escondido na casa de Deus 6 anos, e Atalaia reinou sobre a terra. Agora, capítulo 23. Jeoiada, o sacerdote, unge a Joás como rei de Judá. Uma delícia esse café. Porém, no 7º ano, Jeoiada se esforçou e tomou consigo em aliança os chefes das centenas, a Azarias, filho de Jeorão, e a Ismael, filho de Joanã, e a Azarias, filho de Obed, e a Maacéias, filho de Adaías, e Elisafate, filho de Zicri.
Estes rodearam a Judá e ajuntaram os levitas de todas as cidades de Judá e os cabeças dos pais de Israel e vieram para Jerusalém. E toda aquela congregação fez aliança com o rei na casa de Deus. E Jeoiada lhes disse: Eis que o filho do rei reinará, como o Senhor falou a respeito dos filhos de Davi. Esta é a coisa que haveis de fazer: uma terça parte de vós, os sacerdotes e os levitas que entram de sábado, serão porteiros das portas, e uma terça parte estará na casa do rei, e a outra terça parte à porta do fundamento. E todo o povo estará nos pátios da casa do Senhor. Porém, ninguém entre na casa do Senhor, senão os sacerdotes e os levitas que ministram. Estes entrarão porque santos são. Olha isso. Mas todo o povo vigiará a guarda do Senhor, e os levitas rodearão ao rei em volta, cada um com as suas armas na mão, e qualquer que entrar na casa morrerá. Porém, vós estareis com o rei quando entrar e quando sair. E fizeram os levitas e todo Judá conforme a tudo que ordenara o sacerdote Jeoiada. E tomou cada um seus homens, os que entravam no sábado com os que saíam no sábado, porque o sacerdote Jeoiada não tinha despedido as turmas. Também o sacerdote Jeoiada deu aos chefes das centenas as lanças e os escudos e as rodelas que foram do rei Davi, os quais estavam na casa de Deus. E dispôs todo o povo e a cada um com as suas armas na mão, desde a banda direita da casa até a banda esquerda da casa, da banda do altar e da casa à roda do rei. Então tiraram para fora ao filho do rei e lhe puseram a coroa. Deram-lhe o testemunho e o fizeram rei. E Jeoiada e seus filhos o ungiram e disseram: Viva o rei! Ouvindo, pois, Atalaia, a voz do povo que corria para louvar o rei, veio ao povo à casa do Senhor. E olhou, e eis que o rei estava perto da sua coluna à entrada, e os chefes e as trombetas junto ao rei, e todo o povo da terra estava alegre, e tocava as trombetas, e também os cantores tocavam instrumentos músicos, e davam a entender que se deviam cantar louvores. Então Atalaia rasgou seus vestidos e clamou: Traição, traição! Porém, o sacerdote Jeoiada tirou para fora os centuriões que estavam postos sobre o exército e disse-lhes: Tirai-a para fora das fileiras, e o que a seguir morrerá à espada. Porque dissera o sacerdote: Não a matareis na casa do Senhor. E eles lhes lançaram as mãos, e ela foi à entrada da porta dos cavalos na casa do rei, e ali a mataram. Aí um título: O pacto que Jeoiada fez. E Jeoiada fez aliança entre si, o povo e o rei, que seriam o povo do Senhor. Depois, todo o povo entrou na casa de Baal e a derribaram e quebraram seus altares e as suas imagens, e a Matã, sacerdote de Baal, mataram diante dos altares. Mataram Matã. E Jeoiada ordenou os ofícios na casa do Senhor, debaixo da mão dos sacerdotes, os levitas, a quem Davi designara na casa do Senhor para oferecerem os holocaustos do Senhor, como está escrito na lei de Moisés, com alegria e com canto, conforme a instituição de Davi. E pôs porteiros às portas da casa do Senhor, para que não entrasse nela ninguém imundo em coisa alguma. E tomou os centuriões e os poderosos e os que tinham domínio entre o povo e todo o povo da terra, e conduziu o rei à casa do Senhor, e entraram na casa do rei pela porta maior, e assentaram o rei no trono do reino. E todo o povo da terra se alegrou, e a cidade ficou em paz, depois que mataram a Atalaia à espada. Agora, o último capítulo deste vídeo: Joás dá ordens para consertar o templo. Tinha Joás 7 anos de idade, meu Deus, quando começou a reinar. E 40 anos reinou em Jerusalém, e era o nome de sua mãe Zíbia de Berseba. E fez Joás o que era reto aos olhos do Senhor todos os dias do sacerdote Jeoiada. E tomou Jeoiada para ele 2 mulheres, e gerou filhos e filhas. E sucedeu depois disto que veio ao coração de Joás renovar a casa do Senhor.
Ajuntou, pois, os sacerdotes e os levitas e disse-lhes: Saí pelas cidades de Judá e ajuntai dinheiro de todo Israel para reparar a casa de vosso Deus de ano em ano. E vós apressai este negócio. Porém, os levitas não se apressaram. E o rei chamou a Jeoiada, o chefe, e disse-lhe: Por que não fizeste inquirição entre os levitas para que trouxessem de Judá e de Jerusalém a oferta de Moisés, servo do Senhor e da congregação de Israel, a tenda do testemunho? Porque, sendo Atalaia ímpia, seus filhos arruinaram a casa de Deus e até todas as coisas sagradas da casa do Senhor empregaram em Baalim. E deu o rei ordem e fizeram uma arca e a puseram fora à porta da casa do Senhor. E publicou-se em Judá e em Jerusalém que trouxessem ao Senhor a oferta que Moisés, o servo do Senhor, havia imposto a Israel no deserto. Então todos os príncipes e todo o povo se alegraram e trouxeram a oferta e a lançaram na arca até que acabaram a obra. E sucedeu que, ao tempo que traziam a arca pelas mãos dos levitas, segundo o mandado do rei, e vendo que já havia muito dinheiro, vinha o escrivão do rei e o deputado do sumo sacerdote e esvaziavam a arca e a tomavam e a tornavam ao seu lugar. Assim faziam de dia em dia e ajuntavam dinheiro em abundância. Qual rei e Jeoiada davam aos que tinham cargo da obra do serviço da casa do Senhor, que alugaram pedreiros e carpinteiros para renovarem a casa do Senhor, como também ferreiros e serralheiros para repararem a casa do Senhor. E os que tinham cargo da obra faziam que a reparação da obra fosse crescendo pela sua mão e restauraram a casa de Deus no seu estado e a fortaleceram. E depois de acabarem, trouxeram o resto do dinheiro para diante do rei de Jeoiada e dele fizeram vasos para a casa do Senhor, vasos para ministrar e oferecer, e perfumadores, e vasos de ouro e de prata, e continuamente sacrificaram holocaustos na casa do Senhor todos os dias de Jeoiada. E envelheceu Jeoiada e morreu farto de dias. Era da idade de 130 anos quando morreu. E o sepultaram na cidade de Davi com os reis, porque tinha feito bem em Israel e para com Deus e a sua casa. Agora um título: A idolatria de Joás. Porém, depois da morte de Jeoiada, vieram os príncipes de Judá e prostraram-se perante o rei, e o rei os ouviu, e deixaram a casa do Senhor, Deus de seus pais, e serviram as imagens do bosque e os ídolos. Então veio grande ira sobre Judá e Jerusalém por causa dessa sua culpa. Porém, enviou profetas entre eles para os fazer tornar ao Senhor, os quais protestaram contra eles, mas eles não deram ouvidos. E o Espírito de Deus revestiu a Zacarias, filho do sacerdote Jeoiada, o qual se pôs em pé acima do povo e lhes disse: Assim diz Deus: Por que transgredis os mandamentos do Senhor? Portanto, não prosperareis, porque deixastes ao Senhor, também ele vos deixará. E eles conspiraram contra ele e o apedrejaram com pedras por mandado do rei no pátio da casa do Senhor. Assim o rei Joás não se lembrou da beneficência que seu pai Jeoiada lhe fizera, porém matou-lhe o filho, o qual morrendo disse: O Senhor o verá e o requererá. Aí o último título deste capítulo: O juízo de Deus sobre Joás. Isso sucedeu no decurso de um ano que o exército da Síria subiu contra ele, e vieram a Judá e a Jerusalém e destruíram dentre o povo a todos os príncipes do povo, e todo o seu despojo enviaram ao rei de Damasco. Porque ainda que o exército dos sírios viera com poucos homens, contudo o Senhor deu na sua mão um exército de grande multidão, porquanto deixaram ao Senhor, Deus de seus pais. Assim executaram os juízos contra Joás, e retirando-se dele, porque em grandes enfermidades o deixaram, seus servos conspiraram contra ele por causa do sangue do filho do sacerdote Jeoiada, e o mataram na sua cama, e morreu. E o sepultaram na cidade de Davi, porém não sepultaram no sepulcro dos reis. Estes, pois, foram os que conspiraram contra ele: Zabade, filho de Simeate, a Amonita, e Jeozabade, filho de Sinrite, a Moabita.
E quanto a seus filhos e à grandeza do cargo que se lhe impôs, e ao estabelecimento da casa de Deus, eis que está escrito na história do livro dos reis. E Amazias, seu filho, reinou em seu lugar. E ficamos por aqui com mais esse vídeo lindo. Deixa um comentário pra gente conversar, pra gente ser amigo, curte, compartilha. Tenha um dia maravilhoso. Beijo, fica com Deus e até o próximo vídeo.